Quando ele chegou à consulta, não falou de dor intensa, falou de incômodo. Disse que era algo que ia e vinha, que em alguns dias quase não sentia nada, e em outros, não conseguia parar de pensar naquele dedo. O curioso é que ele não via nada de estranho na unha, e por isso, tinha passado tanto tempo sem procurar atendimento. Ao observá-la, entendi imediatamente porque ele estava confuso. A unha parecia aparentemente normal, boa coloração, sem alterações evidentes, mas a borda tinha uma curvatura muito específica, daquelas que só começam a dar sinais quando já estão pressionando onde não deveriam. Expliquei que muitas unhas encravadas não começam com dor intensa, elas começam com uma sensação incômoda, difícil de descrever, que faz a pessoa ficar atenta ao dedo, sem saber exatamente o porquê. Quando iniciei o procedimento, fui explicando cada passo, não para criar expectativa, mas para que ele entendesse o que estava acontecendo, porque uma unha encravada não é apenas uma unha mal cortada, é uma unha que mudou a forma de crescer. Assim que liberei a primeira borda, a reação foi imediata. Não foi um gesto exagerado, foi um suspiro. Nesse momento, sempre confirmo algo, o corpo se acostuma à pressão, mas quando essa pressão desaparece, ele percebe na hora. Expliquei que em muitos casos, a unha vai se encravando de forma progressiva, não de uma vez, aos poucos. Por isso o incômodo passa a fazer parte do dia a dia, e acaba sendo normalizado. Enquanto eu continuava, ele me disse algo que escuto com muita frequência: eu achei que isso era normal. E essa frase muda tudo. Porque não é normal conviver com um incômodo constante, mesmo que não seja intenso, o corpo não insiste sem motivo. Continuei trabalhando com calma, observando como a unha respondia, cuidando para que aquela borda ficasse liberada sem forçar nada. Nesse tipo de caso, a precisão é mais importante do que a rapidez. À medida que eu avançava, a tensão foi desaparecendo, não porque estivesse acontecendo algo impactante, mas porque a origem do incômodo estava sendo corrigida. E ainda há algo muito importante que acontece nesse tipo de procedimento, algo que quase ninguém explica, e que faz toda a diferença entre o problema ficar ali, ou voltar mais adiante. Enquanto eu avançava com o procedimento, aproveitei para explicar algo que muitas pessoas desconhecem: uma unha encravada não se apresenta da mesma forma em todos os pacientes. Existem unhas que encravam de maneira evidente e outras que o fazem de forma silenciosa, sem sinais externos claros. E estas últimas costumam ser as que mais confundem. Disse a ele que, no caso dele, a unha foi mudando a direção de crescimento pouco a pouco. Não foi algo repentino, foi um processo lento, quase imperceptível, até que o corpo começou a enviar pequenos sinais. Não dor intensa, não inflamação visível, apenas um incômodo persistente. Esse é o tipo de caso que mais vejo em consulta. Pessoas que chegam dizendo que não é tão grave, mas que já passaram semanas ou meses atentas àquele dedo, ajustando o pé, protegendo-o, evitando certos movimentos sem perceber. Enquanto eu trabalhava, observava com atenção como a unha respondia. Cada unha tem a sua própria memória de crescimento, algumas tendem a se fechar mais, outras a pressionar sempre o mesmo ponto. Por isso não se trata apenas de desencravar, mas de entender por que aquela unha chegou até ali. Expliquei que muitas vezes o erro está em achar que todas as unhas devem ser tratadas da mesma forma, e não é assim. O que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. O formato, a espessura, a elasticidade, tudo influencia. Em certo momento, ele me disse: agora eu entendo por que isso não passava. E isso é fundamental, porque quando a pessoa compreende a origem do problema, deixa de se sentir frustrada e passa a ter clareza. Continuei trabalhando com precisão, sem pressa, garantindo que a borda ficasse corretamente liberada. Nesse tipo de procedimento, ir devagar não é perder tempo, é evitar que o problema se repita. Contei que muitas unhas encravadas voltam não porque o procedimento foi mal feito, mas porque ninguém explicou como cuidar do crescimento depois, e esse detalhe faz uma diferença enorme. Enquanto conversávamos, notei como o corpo dele relaxava, não por algo espetacular, mas porque a sensação que o acompanhava, havia tanto tempo já não estava ali. É uma mudança sutil, mas muito clara para quem vive. Também deixei algo importante bem claro: nem todas as unhas encravadas avisam da mesma forma, algumas doem ao toque, outras incomodam apenas em certos momentos, mas nenhuma aparece sem motivo, sempre existe uma causa por trás. Disse que muitas pessoas esperam o corpo gritar para procurar ajuda, quando, na verdade, o corpo primeiro sussurra, e quem escuta esse sussurro costuma ter processos muito mais simples. Enquanto eu finalizava essa parte do procedimento, expliquei o que observar nos próximos dias, não a partir do medo, mas da consciência.
saber reconhecer um sinal precoce muda completamente a história. E isso é algo que quero deixar claro, para quem está assistindo a esse tipo de caso: desencravar uma unha não é apenas resolver o presente, é evitar que o mesmo ponto volte a se tornar um problema no futuro. Ainda há vários aspectos importantes que quero te contar sobre esse tipo de procedimento, sobre erros comuns que vejo na prática, e sobre por que algumas unhas tendem a encravar repetidamente quando a causa não é abordada. Há um momento, durante procedimentos como esse, em que sempre confirmo se a abordagem foi a correta. Não é algo que se veja a olho nu, mas algo que se percebe na resposta do tecido e na sensação que a pessoa descreve enquanto trabalho. Nesse caso, a unha começou a se comportar de forma muito mais natural, à medida que a borda era liberada. Isso me indicou que a pressão era a verdadeira origem do incômodo, e não outra condição associada. E esse detalhe é essencial, porque define como o crescimento deve ser conduzido a partir dali. Expliquei que muitas pessoas acreditam que uma unha encravada surge apenas por um corte errado, mas na realidade, vários fatores influenciam o formato do dedo, o tipo de unha, a repetição de certos hábitos, e até a forma como o corpo responde à pressão constante. Enquanto avançava, comentei que há unhas que tendem a se fechar como um arco. Elas não fazem isso de um dia para o outro, fazem de forma progressiva, e quando finalmente geram incômodo, já passaram muito tempo se adaptando a essa posição. Isso costuma gerar confusão, porque a pessoa não se lembra de um momento exato em que tudo começou, apenas lembra que em algum dia, aquele incômodo já estava ali. Também disse algo que sempre reforço: ignorar uma unha encravada nas fases iniciais não faz com que ela desapareça, apenas faz com que o corpo se acostume, e o corpo se acostuma a quase tudo, até ao que não é normal. Enquanto conversávamos, fui mostrando como a borda da unha ficava, explicando por que era importante não intervir por conta própria depois, e por que manipular esse lateral sem conhecimento costuma piorar a curvatura. Na prática, vejo muitos casos que chegam após várias tentativas frustradas em casa, não por má intenção, mas por falta de informação. E é por isso que considero tão importante explicar, e não apenas tratar. Continuei trabalhando com cuidado, garantindo que a unha ficasse com uma direção de crescimento mais favorável. Nesses casos, o detalhe faz a diferença entre um alívio temporário e uma solução duradoura. Disse que nem todas as unhas precisam do mesmo tipo de acompanhamento, mas todas precisam de observação. Aprender a reconhecer um sinal precoce evita processos mais longos depois. E enquanto eu avançava, pensava em quantas pessoas estão assistindo a esse tipo de procedimento, se identificam, mas continuam adiando a consulta porque acham que não é tão sério. Ainda há algo mais que preciso te explicar sobre esse tipo de caso, algo que costuma acontecer semanas depois e que define se o resultado se mantém ao longo do tempo. Semanas após um procedimento como esse, é que realmente se vê se a abordagem foi correta. Por isso, durante a consulta, sempre explico o que esperar e o que não esperar, não para gerar preocupação, mas para evitar confusões. Comentei que, ao liberar uma unha encravada, o corpo precisa de um período de adaptação. Não porque algo forte tenha acontecido, mas porque aquela área recebeu pressão por muito tempo, e agora essa pressão já não existe. O corpo reconhece essa mudança. Também expliquei que há pessoas que, ao sentir alívio, acreditam que o problema está totalmente resolvido e deixam de observar a unha. E é aí que, em alguns casos, o problema retorna. Não imediatamente, mas de forma gradual. Por isso insisto tanto na prevenção. Disse que uma unha encravada que reaparece quase nunca volta pelo mesmo motivo inicial, mas por um novo padrão que se forma quando o crescimento não é corrigido, e esse padrão pode ser modificado quando se age a tempo. Enquanto conversávamos, aproveitei para explicar como identificar um sinal precoce. Não se trata de procurar dor, mas mudanças sutis, uma sensação diferente ao pressionar, um leve incômodo sempre no mesmo ponto, ou a impressão de que a unha começa a se fechar novamente. Esses detalhes são os que tornam o acompanhamento simples e evitam que o problema se transforme em algo maior. Também deixei claro que cada unha tem seu próprio ritmo. Algumas respondem rápido, outras precisam de mais tempo para se adaptar. Comparar com outros casos não faz sentido, porque cada corpo reage de forma diferente. Durante o procedimento, me certifiquei de deixar a borda com um formato que facilitasse um crescimento mais reto, não forçado, não artificial, mas respeitando a estrutura natural da unha. Esse equilíbrio é fundamental. Disse que o objetivo não é brigar com a unha, mas guiá-la. E quando isso é entendido, o cuidado posterior deixa de ser um peso e passa a fazer parte da rotina. E é aqui que muitas pessoas se surpreendem, porque acham que desencravar uma unha é algo pontual, quando na verdade faz parte de um processo mais amplo de educação e prevenção.
Ainda há algo muito importante que quero te contar sobre esse tipo de procedimento, algo que costuma marcar a diferença entre quem volta à consulta pelo mesmo motivo e quem não volta. Antes de terminar, deixei algo muito claro: desencravar uma unha não é apenas aliviar um incômodo pontual, é entender como essa unha se comporta, como responde à pressão e o que ela precisa para crescer de forma mais saudável. Quando isso é compreendido, o problema deixa de se repetir. Expliquei que a diferença entre quem volta à consulta pelo mesmo motivo e quem não volta quase nunca está no procedimento em si, mas na informação recebida e na atenção dada aos sinais precoces. Porque o corpo avisa, sempre avisa, só que, muitas vezes, não sabemos escutá-lo. Casos como esse me lembram porque é tão importante não normalizar o incômodo, mesmo que seja leve, mesmo que nada pareça errado. As unhas falam antes que o problema se torne evidente. Se você chegou até aqui e se identificou com essa história, preste atenção àquelas pequenas sensações que costuma ignorar. Muitas vezes, agir a tempo muda completamente o processo. E se quiser continuar vendo mais casos reais, explicados com calma e a partir da experiência profissional, fique no vídeo, porque aqui seguimos falando de saúde ungueal, prevenção e soluções reais.